Eu sou Leone Sharon e eu vou apresentar o trabalho sobre comunicação visual e não verbal na segurança do trabalho, uma inclusão para trabalhadores analfabetos. E aí, falando um pouquinho sobre o tema abordado, né, a gente vai abordar o que é a comunicação, como ela é fundamental para a socialização, orientação e as instruções no ambiente de trabalho. A gente também vai falar o que é a segurança no trabalho, como ela que é regida a legislação aqui no Brasil e também fazer um recorte sobre o perfil do analfabeto, né, no Brasil, que segundo o IBGE, no ano de 2022, há 11 milhões de brasileiros analfabetos e desses 190 mil, eles possuíam algum vínculo empregatício. E aí, diante desse cenário, é necessário que a gente repense as estratégias de comunicação no ambiente de trabalho, visando a inclusão desses trabalhadores que são analfabetos, e aí ver como a comunicação visual e não verbal vai ser importante para que a gente possa fazer a inclusão desses trabalhadores, né? E aí o AR ele afirma que a implementação de estratégias práticas da comunicação assertiva, ou seja, né, que de forma clara e efetiva, é compreensível na área de segurança de trabalho e traz benefícios tanto para a empresa quanto para os colaboradores, tornando um ambiente de trabalho mais seguro, onde todos os envolvidos estão conscientes da importância da segurança e agem de acordo com as normas estabelecidas. E aí, falando um pouquinho da metodologia que a gente utilizou, né? Ela foi de natureza na base da pesquisa teórica, baseada em revisão bibliográfica. A gente fez uma abordagem qualitativa voltada ao aprofundamento da temática. O tema central é o papel da comunicação visual e não verbal na promoção da segurança do trabalho. A relevância que, especialmente nesse contexto, aqui no Brasil, a gente tem um alto índice de analfabetismo e baixa escolaridade. E aí identificar os conceitos, né, as estratégias, práticas que já foram formalizadas e também, né, a gente utilizou algumas fontes, né, que é o Cielo, o Google Escolar, periódicos de saúde, segurança de trabalho, comunicação. E aí a análise da leitura ela é interpretativa, com foco em elementos visuais, simbologias, e a finalidade é sustentar a discussão crítica sobre a efetividade da comunicação visual como uma alternativa no ambiente de trabalho. E aí a gente passou pela fundamentação teórica, fazendo umas definições. O que seria, né, a segurança no trabalho, que o Chiavanato ele define como um conjunto de medidas técnicas, educacionais e médicas para prevenir acidentes e proteger a integridade e assim promovendo a saúde e segurança do trabalhador. Ela é essencial para o desempenho no trabalho e ela baseia-se na identificação dos riscos e das medidas preventivas. E aí, fazendo um recorte da pirâmide de Bird, ele faz uma comparação entre os acidentes, né, que para cada um acidente grave ocorreram 10 acidentes leves, 30 com danos materiais e 600 incidentes sem lesões. Isso mostra que os eventos graves eles só são a ponta do iceberg e o foco da segurança ele deve estar na redução desses incidentes que acontecem na grande maioria. E aí, aqui no Brasil, a segurança no trabalho, né, ela é consolidada pela consolidação das leis trabalhistas, a famosa CLT. Atualmente a gente tem 39 NRs, que também elas dão um panorama do que as empresas, o básico que as empresas devem fazer. Elas são divididas em gerais, que são aquelas que atendem todos os setores, as especiais que regulam ou o desempenho de um trabalho, de um equipamento ou uma atividade em instalações específicas. E aí a gente tem as setoriais, que são NRs que são criadas para aquele determinado setor. E aí a gente também definiu o que é a comunicação, né? Que a comunicação ela é a transmissão e a recepção de mensagens entre indivíduos ou grupos. Ela precisa ter o emissor, a mensagem, o canal, o receptor e o feedback. Ela pode ser verbal, não verbal, escrita ou visual. E aí a gente faz um recorte para comunicação empresarial, né? Que é o que é definido como uma ferramenta essencial para prevenir os acidentes e a conscientização dos colaboradores, divulgar os programas da empresa e reforçar
normas de procedimentos de segurança ocupacional. E aí, essa comunicação empresarial, além de contribuir para os objetivos, ela é dividida assim em duas formas, né? A gente tem a comunicação externa, que ela é voltada para os consumidores e sociedade, e nós temos a comunicação interna, que é essa que é voltada para os colaboradores e os setores internos da empresa. E aí o que é que ela promove, né? A troca de informações entre líderes, colaboradores e setores, fazendo aquele alinhamento estratégico da empresa, o fortalecimento cultural e o engajamento do funcionário. Ela traz uma abertura de canais de diálogos eficazes e aí traz comprometimento, a integração dos colaboradores aos objetivos institucionais. Aí a gente vai fazer um recorte agora do perfil do trabalhador analfabeto no Brasil, que apesar dos avanços que vem tendo nos últimos anos, nas últimas décadas, a persistência ainda permanece, né? E aí, quando a gente vai analisar, ela tem uma maior persistência nas pessoas idosas, negros e pardos e moradores do Nordeste. Em 2022, na pesquisa do IBGE, mostrou que 11,4 milhões de analfabetos no Brasil, 7% ali da população com 15 anos ou mais. Quando a gente faz o recorte entre os jovens, a gente vê que 40,2% desses jovens deixaram a escola por necessidade de trabalhar. Dentre esses jovens, 51,6% eram homens e 24% eram mulheres. Bom, a gente vai falar agora um pouquinho do perfil desse trabalhador analfabeto aqui no Brasil. Cerca de 190 mil trabalhadores empregados não sabiam nem ler nem escrever, né? Segundo o IBGE. E aí a gente tem os tipos de analfabetismo. A gente tem o analfabeto absoluto, que é aquela pessoa que ela é incapaz de ler ou escrever uma simples frase. A causa disso é a ausência da escolarização ou o abandono precoce. E a gente tem aquele analfabeto funcional, que é aquela pessoa que consegue ler e escrever frases simples, mas não tem a compreensão. Isso dificulta a interpretação de textos, cálculos básicos e até mesmo na expressão escrita. E aí, quais são os impactos disso? Desigualdade social, racial, regional, a dificuldade e a permanência no ambiente de trabalho, a exclusão social, a dependência de terceiros. Isso na empresa compromete a produtividade, para o trabalhador a qualidade da sua vida, a adaptação que ele vai ter ali aos meios tecnológicos. E isso vai causar riscos na segurança do trabalho, como a falta de compreensão, que pode levar o colaborador a ter um ato impensado, acidentes graves, além dos prejuízos operacionais que podem ser causados. E aí, qual a importância de se ter uma comunicação na segurança do trabalho? A comunicação visual e não verbal. A comunicação visual ela vai fazer uso de símbolos, imagens, cores, como forma ali para transmitir uma mensagem de forma clara e rápida. Já não verbal, ela vai usar gestos, postura, expressões faciais, o contato visual. E ambas são fundamentais para a orientação na segurança do trabalho, especialmente para esses trabalhadores que têm a dificuldade na leitura e na escrita. E aí, a gente já no Brasil, a gente tem normas que estabelecem isso. A gente tem a Lei de Inclusão, a gente tem a NR26, que já dá diretrizes ali para sinalização de segurança. A gente tem as normas técnicas da BNT, né, como a NBR 7195, que trata de cores, a 13434, que é a sinalização contra incêndio, a 13860, que dá os símbolos gráficos para os EPIs e EPCs, e a NBR 141.100, que é aquela sinalização de segurança. E isso vai fazer com que os trabalhadores, por mais que eles não saibam ler ou escrever, eles entendam a mensagem que a empresa quer passar para eles. E aí, qual a importância dessa padronização? Torna a comunicação acessível aos trabalhadores que são analfabetos, né? As práticas recomendadas são utilizar recursos visuais, linguagem corporal, elaboração de vídeos explicativos, exemplos práticos, transmitir a informação de forma mais clara e acessível e compreensível,
Os benefícios dessa comunicação vai trazer um ambiente de trabalho mais acolhedor, inclusivo, um melhor entendimento das orientações, a maior integração dos trabalhadores analfabetos e a contribuição para a eficiência da organização da segurança no geral, né? E quais são os resultados e discussões que a gente pode ter desse tema? Que a comunicação ela deve ser uma ferramenta de inclusão para os trabalhadores analfabetos na segurança e saúde do trabalho. A importância que se tem de se adaptar à comunicação para esses trabalhadores, né? Que vai garantir a igualdade e a oportunidade, além da sua inclusão social. Ela vai melhorar a eficiência desse trabalhador, o entendimento das orientações, vai permitir que o trabalhador saiba ali como vai agir, né? Porque problemas na comunicação, eles geram ruídos, e esses ruídos podem causar insegurança e aumentar os riscos de acidentes, né? E a comunicação tem que ser acessível a todos os colaboradores, né? E métodos eficazes também treinamentos práticos e demonstrativos, uso da comunicação não verbal, né? Gesto, entonação, a simulação, fazer um design funcional, que é o foco na acessibilidade, não apenas na estética. Materiais, a gente pode utilizar placas, adesivos, vídeos ilustrativos, animações com gestos, narrações simples, imagens com exemplos práticos, fazer simulações de primeiros socorros, evacuação e até mesmo do uso do maquinário. E os benefícios que essa comunicação visual vai trazer é a redução de acidentes por erros, o aumento da produtividade, a elevação da autoestima desse trabalhador, a maior compreensão ali das normas de segurança e, lá, claro, vai trazer ali para dentro da empresa uma cultura de segurança. E aí a gente vê que o papel da comunicação, ela na segurança do trabalho, ela serve para orientar, para fazer os treinamentos de forma fundamental, ela permite ali a troca clara de informações sobre riscos e procedimentos. A comunicação atraente ela vai fortalecer a adesão às normas que a empresa pedem aos funcionários. A gente fez um estudo de caso, né, de um trabalhador que ele era SG, tempo de empresa 15 meses, ele é analfabeto funcional, ele que reconhece as palavras, números simples, mas não interpreta textos. E aí ele tinha dificuldade na higienização de equipamentos, descarte de resíduos e o uso de produtos químicos. E aí quais foram esses problemas identificados? A interpretação era insuficiente quando a instrução era escrita, não conformidades ali com os procedimentos de limpeza, risco de aumentos de acidente de trabalho e a limitação de autonomia do trabalhador nas tarefas. Aí, quais foram as intervenções que foram realizadas? A gente fez uma implementação de comunicação visual e não verbal, com a criação de sinalizações através de pictogramas e cores padronizadas, o uso de desenhos sequenciais estilo HQ para orientar os procedimentos. A gente fez um treinamento adaptado com vídeo curto, demonstração prática e gestos padronizados ali entre equipe. E aí qual foi o resultado obtido? Uma maior autonomia e segurança na execução das tarefas, redução de 80% nos erros da aplicação dos produtos químicos, a eliminação de acidentes menores e o aumento da eficiência operacional da equipe. E aí, qual a conclusão que a gente tira disso? Que a saúde e segurança no trabalho, ela tem que ser acessível a todos, considerando a alimentação de leitura e escrita, que a comunicação visual e não verbal aliadas à construção de ambientes vão deixar eles mais seguros e inclusivos, que a utilização de mensagens claras e objetivas elas vão ser de uma melhor compreensão, que os recursos visuais e linguagens corporais ela aumentam a conformidade com as práticas de segurança, demonstrar preocupação da empresa com saúde, segurança e bem-estar dos trabalhadores e favorece o engajamento do trabalhador ali nas suas atividades laborais. Esse é o nosso trabalho, espero que vocês tenham gostado do tema e agora a gente vai mostrar algumas referências que a gente fez para poder basear esse trabalho. Muito obrigado pela atenção de vocês.